Bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada de yoga e meditação. Nós combinamos essas duas palavras propositalmente para trazer o yoga que não somente visa o corpo e também para linkar a meditação com o yoga, já que um trabalho corporal é necessário para um trabalho mental. A nossa mente, ela se manifesta no nosso corpo. E ao influenciarmos o nosso corpo, nós influenciamos a nossa mente. Portanto, yoga não é somente asana e meditação não é ficar parado, como muitas pessoas imaginam. Um nível de trabalho corporal é necessário, porque a primeira habilidade a ser desenvolvida é como sentar, como estabilizar o corpo confortavelmente para que a gente possa aprofundar ainda mais a nossa prática. Dessa maneira, combinamos yoga e meditação para que a gente não confunda o yoga somente com uma prática física que envolve força e flexibilidade, linkando com uma prática meditativa que é um processo muito mais refinado dentro do próprio yoga. Assim, essas duas práticas, elas se complementam. Desde já, vamos deixar claro aqui que nós não vamos acentuar os exercícios físicos através de asana, e sim vamos fazer alguns movimentos muito simples, tá? Com uma suavidade, para ter um pouquinho de flexibilidade, para alinhar um pouquinho melhor o corpo, para assim podermos aprofundarmos a nossa prática de meditação, de yoga e meditação. O que é meditação? Fazer essa pergunta é o mesmo que perguntar o que é arte, o que é música. Por mais que a gente utilize várias palavras, de várias características e aponte para você várias técnicas, você somente vai conhecer a arte experimentando a arte, vendo, ouvindo, tocando e etc. Você somente vai entender o que é música, escutando os sons, tendo contato com a música. Da mesma maneira é a meditação. As palavras, elas vão servir como guia, vão nos orientar e vai aumentar a nossa compreensão de todo o processo. Mas nenhuma palavra é capaz de definir em profundidade o que é meditação. E a gente não teria aqui como, num pequeno vídeo, trazer para você somente por palavras. Portanto, assim como música, assim como a arte, a meditação ela vai ser um processo experimental, no qual você vai entrar em contato e junto com algumas aulas que a gente vai colocar aqui junto nesse programa, você vai aumentar a sua compreensão, vai aumentar a sua clareza e, por consequência disso, vai aumentar a sua profundidade da prática de meditação. Meditação não é somente aquietar a mente, não é somente direcionar a atenção. Meditação envolve uma descoberta da sua verdadeira natureza, que não é perturbação e nem sonolência. Quando a mente se encontra nesses dois estados que são anormais, tanto de sonolência, torpor, quanto de agitação, perturbação, você, quando olhar para você mesmo, não consegue enxergar algo que deveria ser evidente. Que quando a sua mente está aquietada, você está em paz, mas não como uma condição na qual algo acontece e essa paz é dada para você.
e sim como a sua natureza. Aquilo que é natural, que é imutável e que está sempre presente. Essa descoberta é o objetivo maior da meditação. Isso não quer dizer que você não possa fazer meditação a nível de saúde, a nível de disciplina da atenção da mente. Tudo isso é muito útil. Só que todos esses degraus, por assim dizer, levam você a um despertar interno, a uma descoberta interna. Que essa paz que você já experimentou não vem de uma pessoa, não vem de uma situação e muito menos de um objeto. Essa paz é experimentada quando você entra em contato com você mesmo e a sua mente não está nem agitada, nem entorpecida. E é nesse silêncio e é nessa quietude que você experimenta a paz. Uma paz que é imutável e que não pode ser tirada de você. Que aparentemente, quando a sua mente está agitada por emoções, por sentimentos, por medos, você se identifica com esses medos, você se identifica com essas emoções e você esquece que a sua natureza é paz. Mas quando essa onda passa e você olha para dentro de si, você encontra ou deveria encontrar novamente essa paz. E esse é o processo de autoconhecimento, esse é o processo espiritual, esse é o processo da meditação. Portanto, como descrever uma fruta, como por exemplo maçã. A gente vai dizer que a maçã é doce, a maçã é rosada, a maçã tem um peso, tem uma aparência. Todas essas palavras vão ajudar você a escolher a maçã, mas não vão te dar a experiência do que é saborear uma maçã, do que é a maçã. A maçã só será descoberta por você o dia que você experimentar a maçã. Até então, as palavras não têm o poder de dar essa experiência. Muitas pessoas vão buscar a meditação em um momento de crise. E tudo isso que foi falado nesse pequeno vídeo, como nós descrevemos lá no início, nenhuma palavra é capaz de dar a você em profundidade o que é meditação, o que é música, o que é arte. Portanto, muito do que é falado parece distante. Mas ao entrar em contato com um método, ao entrar em contato com uma tradição milenar que não começou hoje, que vem desde o início dos tempos, porque não tem como precisar quando que a meditação começou. Monges, pessoas dentro de um grupo espiritual, pessoas dentro de um grupo religioso praticaram meditação. Agora, pessoas que estão completamente envolvidas dentro de uma sociedade, completamente envolvidas dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, praticaram e praticam meditação. Portanto, meditação não é para um grupo específico. Meditação é para todas as pessoas, com vários tipos de estilos de vida, desde que haja o interesse e o esforço necessário para dedicar alguns minutos do seu dia para entrar em contato com você mesmo. Porque como falamos lá no início, é uma jornada, como subir numa montanha, como caminhar por um bosque. E por mais que você faça meditação diariamente, a sua caminhada, a sua jornada nunca é igual. Em alguns dias você se depara com algumas memórias. Em outros dias você pode passar até por uma turbulência. Em alguns dias você sobe no alto da montanha e enxerga a vista. E a vista a sua natureza é paz. A sua natureza não é sofrimento, não é perturbação, agitação e muito menos
sonolência e torpor. Portanto, a meditação é essa caminhada, que não envolve somente a disciplina da atenção, que não envolve somente a disciplina da aquietação, mas envolve uma descoberta espiritual de autoconhecimento, que a sua natureza é paz. Você pode utilizar essa jornada como para saúde, manutenção da saúde. Você pode utilizar essa jornada, como foi falado, para disciplinar a sua atenção, mas você pode abrir o seu coração e entrar de cabeça nessa jornada para descobrir a sua verdadeira natureza, que é paz. O início de todo o processo meditativo e o final é igual. Começa com atenção e auto-observação. Por isso que, independente do tipo de prática, do tipo de meditação que você for escolher, a condução da sua atenção precisa ser feita. E aonde está a nossa atenção? Está envolvida com o mundo, com preocupações, com responsabilidades que todos nós temos. Só que por alguns instantes, de maneira sistemática, nós tiramos a nossa atenção do mundo e nós vamos levando essa nossa atenção mais para dentro, passando pelo corpo, passando pela respiração, passando pelo nosso próprio processo de pensamento, de emoções e, novamente, indo de encontro com aquilo que é imutável na nossa experiência, que é paz, que é o silêncio, que é a quietude. Junto a isso, a gente também alivia a pressão diária, que como um copo d'água, quando esse copo se preenche, ele só transborda. E a gente se vê assim muitas vezes, com o copo cheio. E a nossa resposta frente às nossas experiências é impaciência, inquietação, raiva, ressentimentos e por aí vai. Então, diariamente, a gente alivia um pouquinho a pressão e a gente tem espaço nesse copo para colocar mais água e assim lidar com as situações de uma maneira menos reativa, em alguns casos menos emotiva e mais objetiva, escolhendo melhor o que a gente pode fazer em cada momento, em cada circunstância, em cada ação que está disponível para nós a cada momento. Como que a gente vai fazer esse processo? As nossas práticas vão ter 1 hora de duração e vão ser divididas em 5 estágios, tá? Desses 5 estágios, somente o 5º estágio é a meditação propriamente dita. E 4 estágios são de preparação. Se fizermos muito bem esses 4 estágios, meditar é algo muito simples, é algo muito prazeroso, que provavelmente você não vai mais querer parar de fazer. Se você pular as preliminares, é possível que a sua mente não esteja preparada e é possível também que você acabe desistindo dessa prática. Por isso, o primeiro nível, nós vamos fazer um diálogo interno. É possível que você não saiba, mas para a maioria das suas perguntas, a sua própria mente tem uma resposta. Se você perguntar agora, o que é mais importante para ser feito nesse exato momento? Com a simples pergunta, o que eu devo fazer hoje que é mais importante na minha vida? Ou então, o que eu devo parar de fazer agora para melhorar a minha qualidade de vida? Se você esperar, a sua mente tem uma resposta para o que você deve fazer e para o que você deve parar de fazer nesse exato momento. Se você perguntar o que você quer, que é mais importante na sua vida, a sua mente também vai ter
uma resposta. Se você fizer uma pergunta adequada, a sua mente terá uma resposta adequada. Portanto, criar esse diálogo interno é muito importante para apaziguar a nossa mente. Em vez de ver a mente como um inimigo, uma inimiga, uma fonte de perturbação, a mente vai ser uma grande solução para os nossos problemas diários. Então, vemos a mente como um amigo, como uma amiga, como você preferir. E o primeiro estágio é a criação de um diálogo interno com a nossa própria mente, que faremos ao longo dessa jornada. Depois, a gente vai fazer alguns asanas, tá? Que não substitui a prática de um exercício físico regular. Só que a finalidade dos asanas é o quê? Dar um pouco de flexibilidade, levando em consideração que muitas das pessoas que farão esse programa, né, que é um programa gratuito, são pessoas que não têm uma prática regular, nem de yoga, né, de yoga asana e nem de outro exercício físico. E muitas pessoas que praticam outras modalidades têm o corpo muito rígido. Então, ter a flexibilidade vai alinhar melhor o seu corpo para poder aprofundar a sua meditação. Porque a meditação envolve, sim, como sentar do nosso corpo, como estabilizar o nosso corpo. Porque se você ficar sentado e sentada, sentindo dores e desconfortos, tudo que você vai trabalhar na sua meditação são as dores e desconfortos do seu corpo. Por isso, ter um corpo relativamente alinhado e flexível vai ajudar muito nas suas atividades do seu dia a dia e também na sua meditação. Por isso, o segundo estágio são asanas. Exercícios simples para flexibilidade e mobilidade para melhorar a sua postura sentada. Depois, o relaxamento do corpo. O objetivo final da meditação não é um relaxamento, mas sem meditação, sem relaxamento, você não medita. Por isso, o relaxamento é muito importante e é um estágio intermediário para você avançar ainda mais na sua prática. Passado o relaxamento do corpo, as práticas respiratórias, pranayama, que vamos utilizar uma prática específica que será explicado mais à frente, Nadi Shodhana, que visa, entre outras coisas, o equilíbrio do sistema nervoso. Então, quem é muito nervosinho, quem é muito nervosinha, vai se beneficiar muito dessa prática. Isso vai gerar uma aquietação para o estágio que é a nossa meditação em si, que nós vamos utilizar um mantra chamado Om Namo Narayanaya, que é Om, que é um símbolo sonoro, o mantra Om, né? Namo Narayanaya, né? Que é uma saudação a um nome, né, de Vishnu, que é Narayanaya, que representa o potencial desse universo, dessa criação, de proteção, né, de manutenção e também de limpeza, né, da nossa mente e, enfim, do nosso corpo sutil, por assim dizer, do nosso corpo energético, como muitas pessoas conhecem. Então, esse aspecto da criação, esse potencial da criação, ele vai ser invocado com a intenção de proteger a nossa mente, de nutrir a nossa individualidade e de se conectar com algo maior, né? Que somente o corpo, que somente buscas, né, por ganho de dinheiro, por construção de bens e propriedades, e buscar um aspecto mais espiritual da nossa jornada aqui nessa vida, que envolve sim uma boa casa, para alguns serem gestores dos seus negócios, uma família, mas envolve também uma conexão espiritual, porque a espiritualidade vai preencher a sua vida. Então, Om Namo Narayanaya vai ser a nossa âncora para estabilizar a atenção da nossa mente. E quando o corpo estiver preparado,
a respiração estiver preparada, a gente vai pegar essa mente que por vezes está sempre oscilando e a gente vai utilizar o mantra como um imã para conduzir a nossa atenção para a direção do som do mantra. E quando o mantra se finaliza, a mente aquieta e nessa aquietação você vai descobrir uma grande verdade sobre você mesmo, que você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas uma grande verdade sobre você mesmo, que a sua verdadeira natureza, aquilo que é imutável na sua experiência, é paz. Não é perturbação, não é letargia. O meu nome é Márcio Chassot e eu descobri a meditação há alguns bons anos atrás. Estudei com professores, hoje famosos como o professor Jonas Mazetti, a professora Glória Arieira, o professor René Zonato. Tive uma influência muito grande do Swami Rama dentro dessas práticas de meditação. Hoje, junto com a minha esposa, a Cris, nós do Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta, com sede em Porto Alegre, na Zona Sul, com aulas presenciais e online, a gente está disponibilizando essa prática milenar que é feita e foi feita por monges, por religiosos e por pessoas que estão dentro, totalmente envolvidas numa família, num trabalho, na sociedade, que buscam, né, um diferencial, um algo a mais, um contato mais aprofundado consigo mesmo. E através de uma tradição viva de ensinamentos, essa nossa jornada de meditação, de yoga, meditação, através do mantra yoga, está aberta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos começar. Namastê.